Bom dia, tudo bom, alunos? Hoje nós estamos aqui no laboratório para fazer a aula sobre o método de dosagem de um concreto convencional pelo método do IPT. Eu estou aqui com a Beatriz e com o Eduardo e nós vamos realizar 2 dias de aula prática mais a montagem dos diagramas. Eles vão ser responsáveis por explicar o conteúdo teórico para vocês. Vamos lá? O método denominado EPUSP-IPT constitui-se numa generalização que foi feita na Escola Politécnica da USP, de um método desenvolvido anteriormente no IPT, que é o Instituto de Pesquisa Tecnológica do Estado de São Paulo. Esse método parte da resistência característica do concreto às 28 dias, no caso o FCK, do diâmetro dos agregados e da consistência do concreto. O objetivo é obter as proporções de agregado miúdo e graúdo para cada unidade de cimento, além da relação de água e cimento. Vamos falar então do parâmetro mais importante para um concreto estrutural, a relação de água e cimento. Esse método entende que a melhor proporção entre os agregados que estão disponíveis é aquela que consome a menor quantidade de água para se obter um abatimento requerido. Uma vez que está fixada a trabalhabilidade requerida, pode-se explorar diferentes teores de argamassa e diferentes relações de água e cimento. O método é muito útil para quem vai reproduzir diferentes traços de concreto usando sempre os mesmos materiais, como por exemplo, indústrias de prefabricados, concreteiras, etc. O resultado do método IPT é o diagrama de dosagem. Uma vez que obtemos o diagrama de dosagem, pode-se dosar qualquer concreto com diferente relação de água a cimento, diferentes resistências e diferentes consumos de cimento para os materiais estudados. O diagrama de dosagem depende de 3 gráficos que estão interligados entre si. Esses 3 gráficos dependem das 3 leis clássicas da terminologia do concreto. Essas 3 leis são a lei de Abrams, que diz que a resistência do concreto é inversamente proporcional à relação de água e cimento. A lei de Lis, que diz que se são fixados o cimento e os agregados, a consistência depende preponderantemente da quantidade de água. Então, quanto maior a quantidade de água, maior a trabalhabilidade. E também, por último, a lei de Pritzkulnik e Kirlius. Essa lei diz que o consumo de cimento por metro cúbico de concreto é inversamente proporcional à relação em massa seca dos agregados e do cimento. Então, para se manter o mesmo volume de concreto, se for aumentado o cimento, tem que ser reduzido os agregados, ou vice-versa. Algumas observações são que a relação de água a cimento é um valor adimensional, e os valores de K são constantes e são valores particulares de cada conjunto dos mesmos materiais. Quais são os limites de aplicação conhecidos desse método? A resistência à compressão varia de 5 MPa até 150 MPa. A relação de água-cimento varia de 0,15 até 1,5. O concreto pode ter abatimento zero, como ele pode ser autodensável também. A dimensão máxima do agregado pode variar entre 4,8 mm até 100 mm. O teor de argamassa seca varia de 30% a 90%. O fator água, materiais secos, varia entre 9% e 12%. Podemos ter qualquer módulo de finura do agregado e qualquer distribuição granulométrica. A massa específica do concreto deve ser superior a 1.500 kg por metro cúbico. O método adota como modelo de comportamento o teor de argamassa seca, relação água-materiais secos e consumo de cimento por metro cúbico. O teor de argamassa seca é representado pela letra alfa e a fórmula é 1 mais A sobre 1 mais E, onde A seria a relação de agregado miúdo seco sobre o cimento e M seria A mais B, onde B seria a relação de agregado graúdo seco sobre o cimento. Depois temos a relação água-materiais secos, representados pela letra H, onde a fórmula é relação água-cimento sobre 1 mais D.
E por último temos a relação cimento por metro cúbico, representada pela letra C. E a fórmula é dada por massa específica do concreto sobre 1 mais A mais B mais relação água-cimento. O método diz para escolhermos no mínimo 3 traços de massa seca de cimentos diferentes, sendo eles 1 para M, 1 para M mais 1 e 1 para M menos 1. O método também sugere começar com o traço 1 para 5 e o teor de argamassa variando entre 33% a 35%. No nosso caso foi 1 para 5, 1 para 6 e 1 para 4. Então, para começar, nós precisamos acertar experimentalmente no laboratório o traço 1 para A para B, onde A seria areia e B seria brilho, para depois transformar no traço intermediário, que é 1 para M, sendo M a relação agregado cimento em massa. Fazemos isso em busca do traço ideal entre cimento, adições, agregados graúdos, miúdos e aditivos, para lograr uma trabalhabilidade específica, ou seja, um abatimento constante. O primeiro traço feito no laboratório vai ter um teor de argamassa seca de 33%, e depois vamos variando de 2 em 2% até encontrar o teor de argamassa ótimo. O ponto ótimo vai ser dado através de observações visuais e manuseios do concreto. Depois de encontrar o teor de argamassa seca ideal, por exemplo, alfa igual a 40%, vamos então moldar os corpos de prova, para então realizar os ensaios de concreto endurecido. Como dito anteriormente, depois de escolher o teor de argamassa seca, que no nosso caso foi 33%, nós vamos calcular o A, o B e a relação água-cimento. Adota-se então um valor P de agregado graúdo para produzir concreto com uma betoneira pequena. No nosso caso foi de 25 kg. Precisamos então achar o valor de A e o valor de B. Para achar o valor de A, nós usamos a fórmula do teor de argamassa seca que foi mostrado inicialmente. Então, para calcular o A, nós temos A igual a 1 mais M vezes alfa menos 1. No nosso caso, o M é 5, porque o nosso traço é 1 para 5. Então temos 1 mais 5 vezes 33%, porque o alfa é 33%, menos 1. Daí surge A igual a 1,1. O valor de B se torna muito fácil, porque M é igual a A mais B. Então B fica M menos A. M seria 5 e A 1,1. Daí B é igual a 3,9. A relação água-cimento não é calculada, ela é encontrada no gráfico de Adams. O eixo X representa a relação água-cimento. Já o eixo Y representa a resistência à compressão. E as linhas coloridas representam os vários tipos de cimento disponíveis no mercado. Em Foz do Iguaçu, o cimento utilizado foi o CP232. A resistência à compressão escolhida foi de 28 MPa, dando a relação água-cimento igual a 0,47 mais ou menos. Tendo então a relação água-cimento, podemos calcular a relação água-materiais secos, representados pela letra H. H é igual a relação água-cimento sobre 1 mais M, onde água-cimento é igual a 0,47 e 1 mais M dá 6. Assim, obtemos H igual a 0,0783. Devemos então repetir esse cálculo para os outros teores de argamassa seca. Por exemplo, alfa igual a 35, alfa igual a 37, alfa igual a 39 e assim sucessivamente. Depois de encontrar o teor de argamassa seca ideal, nós devemos repetir os cálculos com os traços 1 para 4 e 1 para 6, mantendo o alfa, o H e o P constantes. Então, vou passar para vocês rapidamente o traço 1 para 5 com o alfa igual a 43%, onde o A deu 1,58, o B 3,42 e a relação água-cimento se manteve e o H também. Então, para o traço 1 para 6 nós temos
o teor de argamassa ótima encontrado, para o traço 1:5, que se repete, o P igual a 25 kg e o H fixo encontrado no traço 1:5. A relação de água-cimento vai se dar por H vezes 1 mais M, que agora o M se torna 6. Então, a relação de água-cimento se torna 0,0783 vezes 1 mais 6, que dá igual a 0,548. O A vai ser encontrado da mesma forma de antes, que vai resultar em 2,01, e o B igual a 3,99. Repetindo, isso é para o traço 1:6. No traço 1:4 nós temos o alfa, que continua 43%, o P, que continua 25 kg, e o H igual a 0,0783. A relação de água-cimento, então, o que vai modificar vai ser o M, que vai resultar em 0,392. O A vai ser igual a 1,15 e o B igual a 2,85. Lembrando que isso no traço 1:4. Opa, então sem mais demoras porque eu esqueci de gravar isso no laboratório, bora pra prática! Qual traço? mesmo, da última aula. O traço 1:5 com o teor de argamassa de 43%. Obrigado.
dimensão nota como ela é. Não posso tomar água enquanto ele fala, senão é coisa. Mr. Incredible, we need your help. Showtime. Transição para modelos de comportamento. Esse método parte da... Pedro, você olha pra lá. Não, é que o Pedro que é engraçado aqui. O que eu tô fazendo? É só olhar pra lá. Opa! Tua cara é a melhor, velho. Não tem como, mano. O concreto pode. Velho, sai daí, cara. Ele fica assim, só vou esperar a hora que ela vai errar. Até ele pode ser. Ele pode ser. Como é que é. Como é que eu falo que ele não tem abatimento? Nulo. Inabatível. Imacetável. Inaceitável. E também podemos ter qualquer distribuição gonorométrica. E também podemos ter qualquer distribuição gonorométrica. E qualquer distribuição granulométrica. E qualquer distribuição glânulas mamárias. Ah, não. Fala aí, mano. Ai, Jesus. E qualquer distribuição. Ai. Sabe qual vai ser a distribuição? Distribuição Warner Bros. Versão brasileira Cinevídeo.